Olá, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas também e minhas irmãs. Como é que vocês estão? Como é que está sendo esse início de semana? Hoje já é terça-feira. Tá aproveitando a Copa do Mundo? Tá conseguindo acompanhar os jogos? Tá torcendo pro Brasil? Tá com esperanças de que o Brasil vai avançar, trazer mais um título? Ou de repente está torcendo para outra seleção? Pode acontecer. De repente você tem familiares de outra nacionalidade e por aí vai. Mas se eu te perguntar como é que está o teu relacionamento com a tua família, com a tua mãe, teu pai, irmãos, com os avós, tudo bem que tem familiares que já partiram, mas e o que você tem construído agora? O que você tem mantido de relacionamento? Eu estou perguntando porque essa semana eu li uma matéria interessantíssima sobre os motivos que mais geram arrependimento nos pacientes de clínicas de repouso e pacientes de hospitais. Incrivelmente, é o motivo de maior arrependimento dessas pessoas é o rompimento de relacionamentos. É a ruptura de um círculo de amizade, de um círculo de afeto. Isso por motivos banais, motivos supérfluos. Então essas pessoas relataram que o maior arrependimento que elas carregam foi ter provocado essas rupturas ou elas prorrogarem essas rupturas. Então, eu lembrei de uma história incrível, uma história que traz pra gente uma reflexão muito profunda. É uma história muito forte. Antes, inclusive, eu vou falar a quem essa história pertence e eu quero aproveitar e agradecer muito a essa pessoa por, em 1900 e antigamente, ter compartilhado essa história maravilhosa comigo. E eu nunca mais esqueci essa história, sabe? E hoje eu vou compartilhar ela com você porque ele me autorizou a compartilhar contigo. Eu espero que essa história faça brotar em você muito amor, muito carinho por pessoas que devem ser especiais para você e que talvez você hoje esteja em um vínculo maravilhoso com ela ou com elas, ou se esse vínculo se perdeu, que você tome forças para pedir perdão, perdoar e reconstruir essa ponte. Mas essa nossa conversa ela tem muito mais campo aí para ser explorado e a gente vai chegar lá. Bom, essa pessoa que que tem essa história maravilhosa na sua vida, ele é o meu irmão, meu grande amigo, Leandro Assunção, mais conhecido como Nando Assum. Meu irmão, obrigado. Obrigado por compartilhar comigo. Obrigado por me autorizar a compartilhar essa pérola com todo mundo que vai assistir esse vídeo, porque vai servir. Bom, o Leandro, ele é um homem de negócios do ramo funerário. Certa vez a gente estava conversando sobre carreira profissional. Até que chegou um momento em que a maioria dos meninos, especialmente os meninos, os homens, eles têm em sua vida que é aquela etapa onde a gente tenta ser jogador de futebol. Com o Leandro não foi diferente, mas chegou um momento da conversa que o Leandro me falou que ele não estava mais ligado a esse universo do futebol. E eu perguntei o porquê. E foi aí que o Leandro ele me contou a história
do seu vínculo com seu pai. O Leandro, ele contou que o pai dele foi o grande incentivador da carreira futebolística dele e foi aquela pessoa que ensinou quase tudo da vida para o Leandro. Ao final da nossa conversa, o Leandro me falou: Kevin, o meu pai, ele foi o meu grande super-herói. E quando meu pai partiu, eu não mais quis saber sobre o futebol, eu deixei de lado, porque um dos meus vínculos fortes com meu pai era o futebol. E quando meu pai partiu, Kevin, eu, como sou do ramo funerário, eu conversei com a minha equipe que eu mesmo iria preparar o corpo do meu pai. Eu mesmo iria vestir o meu pai e arrumá-lo para o sepultamento. Eu lembro que à época eu falei: poxa, Leandro, você foi um cara muito forte, muito bonita essa tua atitude, essa iniciativa e sabe, não é qualquer um que iria conseguir ter essa mesma iniciativa, essa mesma atitude linda que você teve, preparar o seu pai, vestir o seu pai para o sepultamento. Ele falou: Kevin, é ninguém melhor do que eu para fazer isso, para cuidar do corpo do meu pai, para deixar ele apresentável da melhor forma possível para aquela despedida. E essa é a história do Leandro com o super-herói dele, que foi seu pai. Leandro, muito bonita essa tua história. E te agradeço por eu poder compartilhar com cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Então, diante dessa história do Leandro, essa história profunda, eu te pergunto, como é que está o teu relacionamento com o teu pai? Tudo bem, o teu pai, ele pode ter falecido, mas como é que está o teu relacionamento com o nosso pai, o nosso criador? Ela vai bem? Ela está mais fria? Bom, pessoal, diferentemente da nossa natureza terrena, passageira, o Todo-Poderoso, nosso Pai, o Criador, ele não passa, ele não morre, ele nunca vai deixar de viver, de ser. Então, eu te pergunto, como anda a tua vida de oração, de contato com ele? E quando eu digo vida de oração, de contato, não é sobre você ajoelhar, sobre você tirar longos períodos para você dobrar os joelhos e orar, não é só sobre isso, mas como está o teu dia a dia com ele. Quando você acorda, você pensa nele. Quando você vai almoçar, você lembra de agradecer. Você lembra de reconhecê-lo em todos os seus caminhos. A nossa vida aqui, ela é passageira. Um dia vai chegar ao fim, mas o Pai, ele vai continuar. Diante disso, eu pergunto para você: você tem conseguido manter um bom relacionamento com ele? O livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 55, no versículo 6, ele nos diz: buscai ao Senhor, enquanto você ainda pode encontrá-lo. Invoca ele enquanto ele está perto. Que o homem mau, o ímpio, ele abandone o seu caminho e que o homem maligno ele abandone os seus pensamentos maus. Que se converta ao Senhor, porque o Senhor vai se compadecer dele. Retorne ao seu Deus, porque ele tem prazer em perdoar. Bom, você pode estar pensando: poxa, mas o Kevin está falando do profeta Isaías, papo lá do Antigo Testamento.
Mas quando eu encontro atributos do Evangelho de Jesus em qualquer parte da Bíblia, eu posso falar: a gente vive do Evangelho. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele em muitos momentos trouxe muitos atributos do Evangelho, assim como o texto que eu acabei de mencionar para você aqui, para a tua reflexão. Bom, o profeta Isaías viveu em um contexto no qual ele profetizou em especial no reino de Judá, onde estava a cidade de Jerusalém, e as palavras do profeta Isaías giravam no entorno de denúncias sobre desvios, sobre os líderes políticos, religiosos que se desviaram e faziam o povo se desviar. Ele falou contra as atitudes reprováveis do próprio povo. Ele também falou sobre arrependimento. Ele também falou sobre esperança de perdão e salvação. Isso é o quê? São atributos do Evangelho. Então, hoje, quando eu falo para você, busca o Senhor, enquanto você ainda pode encontrar Ele. Invoque enquanto Ele ainda está perto. Isso são atributos do Evangelho. E fica esse meu convite, esse despertamento para você, para que você busque ao Senhor, porque Ele pode estar mais perto do que você está imaginando. E o interessante é que, às vezes, a gente se sente constrangido, a gente se sente sem jeito, completamente deslocado de orar, de buscar a Deus por conta das nossas imperfeições. Eu não sei se você já se sentiu assim. Você fala, puxa, mas eu cometi aquele vacilo, aquele deslize, e você fica completamente assim, sem jeito de orar e de ir lá conversar com Deus. E pensando até assim, puxa, mas eu vou ser essa pessoa falsa diante de Deus? Como é que eu fiz isso ontem, ou semana passada, ou mês passado, e agora eu vou ir lá buscar Ele, pedir perdão? E a gente vai protelando dia após dia com essas acusações, com esses sofismas, com esses pensamentos enganosos, com esses pensamentos que vêm para nos depreciar. Então, para te encorajar a você buscar Deus, eu quero te lembrar o que Jesus ensinou. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Lá nos diz que Jesus ele estava em um período de oração, e quando ele concluiu esse período de oração, um dos seus seguidores pediu: Mestre, me ensina a orar, ensina nós a orar. Ele poderia ter pedido outras coisas, mas ele pediu justamente para que Jesus ensinasse ele a orar. Coisa maravilhosa. Você já parou para pensar sobre o que é a oração, o porquê da oração? Mas ele pediu isso a Jesus. E Jesus ali ensinou a oração do Pai Nosso. Veja que a oração do Pai Nosso, ela não deve ser, ela não deve ser considerada como uma oração que você deve repetir aquelas palavras, mas aquilo ali é um sentido, é um norte. Ali Jesus ensinou um relacionamento. Então, aproveitando que a gente está falando sobre o relacionamento com o Pai, é muito importante você observar que Jesus ele nos ensinou naquele texto que Jesus ele quer ser tratado como Pai. Então, eu quero que você imagine agora um pai exemplar, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que aconselha, um pai que presenteia, um pai também que repreende, que chama atenção quando é o momento devido. Então esse pai perfeito é Deus.
E Jesus, que é o nosso acesso a Ele, que é o seu Filho, Ele nos ensinou, olha, quando você orar, trate ao Senhor como Pai. Então, diga, Pai Nosso. Então, para você que está desencorajado na tua vida de oração por conta de algum vacilo, algum deslize, saiba que Deus é Pai. E que se você tem um coração arrependido, sincero, a hora é agora. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aí no trabalho de madrugada, dirigindo teu carro, onde for, triste na tua casa, arrependido, ou tá feliz também, é o que eu espero, mas serve para qualquer momento. Então agora mesmo, fale com o Pai. Chama, Pai, eu preciso do Senhor. O Senhor é tudo que eu tenho e eu quero restabelecer o meu relacionamento contigo agora. E me ensina também, Pai, a ser um bom filho. Me ensina como viver na tua cultura. Me ensina as coisas com as quais o Senhor se importa para que eu siga, para que eu faça de todo o coração. E, Pai, me ensina a orar, porque é importante. E para encerrar, eu quero te dizer que, voltando no meu amigo Leandro, o Leandro, ele teve essa campanha em vida, esse relacionamento lindo com o pai dele, que ele pôde construir enquanto o pai estava perto, enquanto o pai estava em vida com ele. O nosso Pai, o nosso Salvador, nosso Deus, ele nunca vai passar, ele nunca vai morrer. Mas nós vamos. Então, enquanto você está em vida agora, saiba que ele está perto, que ele está acessível e que ele é Pai e ele te ama. Essa é a minha contribuição do Evangelho, é a palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje. Eu espero que sirva, assim como serviu e serve para mim, porque enquanto nós estivermos aqui, a gente luta todos os dias, somos felizes, continuamos lutando contra as coisas que a gente tem que lutar, e o Pai sabe que a gente não é perfeito, mas que a gente está tentando todos os dias copiar Cristo, o nosso maior exemplo. Então é isso, meu irmão. Grande, forte abraço para você e que a paz do Senhor ela te preencha.